Muito boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de junho de 2010, quarta-feira, o último dia do semestre. O verbete é 1614, 4 páginas, 46 logias e 8 máximas. O tema é pseudo-objetividade. A especialidade é a intrafisicologia. Definição. A pseudo-objetividade é a qualidade, caráter ou condição de imprecisão da forma, imagem óbvia, aparência, representação ou falsa objetividade das realidades materiais ou intrafísicas do estado da vigília física ordinária, em contraposição ao conteúdo, essência, efeito fundamental ou, a rigor, a imagem subjacente, intrínseca ou íncita das mesmas realidades consideradas extrafisicamente. A existência da forma holopensêmica. A natureza ilusória da objetividade. Essa frase está repetida na terceira linha, lá a gente já riscou. A percepção dos sentidos somáticos. O Maya, as mega-ilusões, as aparências materiais captadas pela visão oftalmológica. A falsa objetividade desta dimensão humana. Depois, na parafatologia, a objetividade real captada pela consim, quando na condição da descoincidência virgem durante a projeção consciente. As parapercepções por meio do mental soma. Agora, na emissiologia, tem 15 itens, nós ressaltamos. Aparência, falsidade objetal, inautenticidade, meio certo, pseudo-profundidade humana. Frase enfática. A condição da pseudo-objetividade deve ser a primeira focagem racional da consim lúcida pesquisadora ao encarar qualquer investigação cosmovisiológica evolutiva prioritária. Você considera a condição da pseudo-objetividade nos estudos, pesquisas e decisões da vida comum, ou na vida comum? Você consegue ultrapassar satisfatoriamente as ilusões das aparências? Agora, pergunta. É verdade que algumas consciências mais evoluídas podem decidir quando ocorrerá a própria dessoma, sem necessariamente se suicidar? Poderia dar um exemplo? Isso aí é o que tem, há essa hipótese que é muito estudada, que é a ortotanásia. No orientalismo também eles usam, que é o Stahl, no caso aí o processo da energia, né, o chakra. E também é um processo, antes de mais nada, de cosmoética. É preciso ter muito cuidado com uma situação dessa para isso não ser o suicídio. Agora, tem a ortotanásia, é bom você estudar para ver como é que são as coisas. É possível instalar o estado vibracional na posição tradicional de meditação. Estado vibracional você pode instalar pela vontade em qualquer condição, posição ou situação que você esteja. Escrevi um artigo para um congresso que acontecerá no Cairo, no Egito. O que o senhor acha do holopensene desse local? Nesta altura da fase preparatória de minha ProEx, deveria apresentar o artigo no congresso? Aí a gente não sabe, né? Você que sabe. Eu nem sei que congresso é esse, para que é. Não está falando nada aqui. Agora, você é um cara que entende dessas coisas, uma pessoa que entende dessas coisas. De modo que você sabe mais. Eu não tenho autoridade para estar dando palpite nisso aí, né? Estou muito por fora do seu contexto. É uma coisa séria. Um aborto realizado com 3 meses de gravidez, pelo fato de ambas as partes entenderem que um filho naquela ocasião iria atrapalhar muito a vida deles, é considerado homicídio? Esse é o casal que tem que saber. Né? Quem sou eu, primo? Se vivemos atualmente no Maya, na vida intrafísica abordada como cenário de camuflagem e acobertamento fisicalistas, por que a evolução nessa dimensão mais bruta é mais rentável evolutivamente do que na extrafisicalidade?
No extrafísico é tudo mais a flor da parapele. Não seria mais fácil evoluir lá? Não, não é. Por isso tem que ser aqui. Por que não é? É aqui você esquece as bobagens que você fez. Já pensou você lembrar de tudo? Como é que fica? E as outras pessoas lembrarem de você? Ninguém vai viver com ninguém. Se o negócio ficar assim. Por exemplo, se fosse todo mundo de alto nível de evolução, com muito discernimento, até que valeria a pena, né? É o que acontece já com serenões, essa coisa toda. Mas, para nós que não somos assim, como é que fica? Na tertúlia de ontem, o senhor afirmou que a transmigração iniciou no ano 1100. Sim, alguma das coisas que eles começaram a pensar, a reumanização iniciou mais ou menos nessa época. Nos últimos 9 séculos ocorreram menos de 30 bilhões de nascimentos desse planeta. Assim é necessário afirmar que a maioria das consciências tiveram pouquíssimas oportunidades de ressomar nesse planeta e, portanto, também tiveram pouquíssima oportunidade de evolução através de um corpo físico. Não é bem assim. Os bilhões que tem extrafisicamente vêm de milhões de anos. Pensa nisso. A Terra nunca passou por uma reurbanização desse nível. E também uma transmigração desse nível. A semimaterialidade das energias conscienciais recesse na última linha da parafatologia. Na primeira página refere-se às energias apresentando ectoplasma, assim mais densas, sendo assim mais densas. Poderia nos explicar o paradoxo da materialidade extrafísica? O processo é o seguinte: extrafisicamente, uma pessoa, por exemplo, ela sai, se ela tiver, por exemplo, com psicossoma bem lúcida, ela vai notar que lá é mais positivo, concreto e palpável do que aqui. Isso é que é o paradoxo mais sério. Então, para nós que estamos aqui com esse corpo, é muito concreto, mas lá também, se nós tivermos com o corpo adequado para aquela comunex, é mais concreto ainda do que aqui. Tudo depende do veículo de manifestação da consciência. Se ele é bem adaptado àquele holopensene, a pessoa sente tudo concreto. O senhor não acha que seria melhor se houvesse também uma mensagem aos não intermissivistas no site da tertúlia? Depende, paga o que a gente faz. O processo todo que nós estamos fazendo para os intermissivistas fica muito caro. Como é que faz? Agora, não intermissivista, eu deixo para a turma. Ele fala: existem amigos meus que estão muito interessados na conscienciologia, mas quando descobrem que não são intermissivistas, eles se sentem um pouco frustrados. Aí, para consolá-los, eu digo a eles que o senhor também não fez o curso intermissivo. Isso é a vovozinha que eu fiz. Você está mentindo. Poderia falar sobre esse assunto? Não, isso é uma mentira que você está pregando os caras. Outra coisa, eu participei dos cursos intermissivos até sem ser estudante. Presta atenção nisso. Que eu fui fazer estágio para poder vir falar nisso aqui nessa vida. Você olha, quem é que veio falar até agora? Eu estou com 78 anos, não apareceu ninguém para falar nisso. Vocês veem que eu preparei o negócio, senão eu não teria vindo assim. Agora, outra coisa. Eu desejaria falar até para a gatinha lá em casa sobre o curso intermissivo, que é uma coisa séria. Dizer para ela que ela não fez. Agora, se essas pessoas eles estão assim, é que eles estão com um orgulho muito grande, uma vaidade enorme, um egoísmo imenso. Por isso que eles não estão admitindo isso. Eu vou ler o que ele está falando. Existem amigos meus que estão muito interessados na conscienciologia. Interessados na obra. Mas quando descobrem que não são intermissivistas, eles se sentem um pouco frustrados. Quer dizer, eles querem pontear, ser popstar, fazer alguma coisa nisso. Eles não são, então esses não estão preparados para o curso intermissivo. Está na cara. Aí, para consolá-los, eu digo a ele que o senhor também não fez o curso intermissivo. Quer dizer, você está piorando tudo em vez de ajudar. Você deve falar para ele o seguinte: é o seu orgulho que está sendo afetado? Raciocina, cai em si. Você acha que você não tem curso intermissivo? E outra coisa, às vezes, o pior é isso, é a terceira posição. O cara fez o curso intermissivo, mas ele tira o corpo fora de não, isso aí não. Ele não quer. Então ele quer ficar no bem bom. É a turma do bem bom isso aí. É dolce far niente. Estão empurrando com a barriga.
Não vai no bico, não. Agora, ó, só uma coisa aí. O meu amigo deve ser um pouco mais explícito, falar na cara, usar impacto-terapia, dizer a verdade para eles. Olha, você não acha, fala assim suavemente, com muita diplomacia, para você não criar problema. Você diz para ele assim, você não acha que essa reação sua talvez seja um processo de vaidade, de orgulho? Porque você não está se sentindo no mesmo nível? Você não quer entrar no curso primário, já quer entrar no doutorado com pós-graduação? É isso? Está na cara que o problema é esse. Agora fala isso suavemente, põe a pessoa no lugar. Isso é tarefa de esclarecimento. Agora, por exemplo, se pagarem os negócios, nós entramos para falar para os não intermissivistas. Agora, para falar para os intermissivistas, tem até um plano aí para a gente fazer uma segunda tempestade publicitária. Mas fica muito caro. Sei, mas ele não quer, ele quer bombar, é a bomba, não é bombear, bombou, não é isso que eles falam? Tem que bombar, isso que ele está querendo. Agora, ele me colocar aí numa pior. Pior é o seguinte, que uma pessoa dessa vem aqui e está falando, você que não fez curso intermissivo, como é que você sabe do curso intermissivo? Cara que eu vou ficar. Aí eu vou desmanchar tudo que ele falou aí. Ele, com toda boa vontade, mentir não dá certo. Agora, você pode falar, não, eu interpretei errado, ou eu fui mal informado. Aí sim, você está perdoado. Né? De qualquer maneira, comigo, todo mundo está perdoado até o ano 3000. É dia 31 de dezembro, 3000. Paulo, queria que se aprofundar na quarta linha da fatologia, esses acobertamentos fisicalistas. Os acobertamentos fisicalistas. Por exemplo, o cara que faz pesquisa, ele não pesquisa a si mesmo. Ele não quer saber o que vai acontecer depois que ele desativar o corpo humano. Isso é acobertamento, ele está escondendo. O processo, por exemplo, da ciência convencional, não estudar a consciência em si. Eles não analisam nenhuma outra hipótese, é só aquilo que eles acharam, tudo da matéria, mais nada. Aquela condição também não participativa também. Não participativa que já é uma dedução disso, não é uma bobagem enorme, né, que eles fazem. Tudo é acobertamento fisicalista. Agora, tem muita coisa, se nós formos olhar, faz um livro, todas as tolices da ciência convencional. Agora, é uma beleza, eles têm nos ajudado muito, eu sou muito grato, sou reconhecido, tenho gratidão pela ciência convencional. Por exemplo, ó, estuda aqui, ó, passou pela ciência convencional, ó, isso, ó, ali, aqui, tudo que eu estou usando. Ó. A tecnologia que tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só aqui ó, tem mais de 10 coisas. Tudo é da ciência convencional, a tecnologia deles. Agora, tudo pode melhorar, né? Não ficar apenas nesse processo de operário, macetes materiais. Fazer alguma coisa para dentro da personalidade. Se pudesse, por favor, aprofundar também o físico, a natureza ilusória, e comparar com o extrafísico, que é, vamos dizer assim, menos, ou ele não é ilusório, sei lá. Não, o extrafísico não é ilusório quando a pessoa tem lucidez. Ele pode ser mais ilusório quando a pessoa não tem lucidez. É o caso, por exemplo, da baratosfera, que a pessoa vai lá e acha que aquele sofrimento que ela alimenta vai ser eterno. É a maior besteira. Então, isso serviria para as comunex avançadas, essa falta de... Tudo é um processo de lucidez. Quanto mais lúcida, menos aparência, menos ilusão. Quanto mais embotada, mais aparência e mais ilusão. Essa é a lucidez da pessoa. A consciência no intrafísico, ela também pode ter uma participação não ilusória também. Como assim? Sei lá, ela, vamos dizer, ela com discernimento mental soma, ela pode ter uma posição não ilusória. Mas o discernimento é que acaba com as aparências. Então, por exemplo, todos esses objetos que eu tenho aqui, eles são funcionais.
eu uso. São práticos, objetivos, palpáveis. Isso é que é o discernimento, é o que a gente precisa. Não tem aparência nisso. Eu não conservo nada aqui que seja inútil. Está claro? E comigo também. Meu bolso, as coisas que eu tenho, tudo é coisa. Tudo que eu uso é funcional. Agora, Nada de ilusão, nada de besteira. a ciência... Você veja, eu não uso nem cor excessiva. Tudo branco. Minha roupa. Por que eu vou usar azul? Não preciso disso. Qual seria a maior ilusão, por exemplo, da ciência convencional? A maior ilusão é a pessoa raciocinar só pelo elétrico, quer dizer, eletronáutico, ou seja, a psicose do elétrico. Isso é a maior ilusão. O elétrico não vai resolver nada. A pessoa, por exemplo, quando ela desativa o corpo humano, ela não vira elétrico. A consciência prossegue. Isso é terrível, você pensar na coisa dessa. Essa talvez é a mega ilusão de todo mundo aqui. Agora, por um lado tem essa mega ilusão da ciência convencional, por outro lado tem a mega ilusão do fanatismo religioso. E no meio ficam os seus amigos, da filosofia. A ilusão dogmática deve ser pior, não é isso? Pior ainda do que a ciência. Muito pior. Não, por isso que eu falo, o pior mesmo é o da religião. A religião costuma ser muito pior que a própria filosofia. A filosofia faz força para acertar, para ver a sabedoria, ver a realidade, a cognição. Faz força. Agora, a religião não. É o dogma, vem em cima da pessoa, é comandar, é o poder. A pior coisa da religião é o poder. Agora, de modo geral, qual é a pior coisa que tem na vida humana? É justamente o poder, na maioria das áreas de manifestação do homem. De modo que a gente tem que ponderar bem, né? Pois é, todo o poder é ilusório. Esse aqui é a ilusão básica. O poder temporal. Agora, por exemplo, o Papa, na hora que coloca aquele chapelão lá de mestre Cuca, aquele negócio todo, isso é terrível você pensar num negócio desse. E ele acha que é o máximo, e vai fazendo desfile, é isso? Papa Mobile. Isso é terrível. Agora veja, depois vem a igreja e combate o carnaval. Isso é o cara para mim, na década de 70, no Rio de Janeiro. Falei assim, Valdo, eu vim estudar o carnaval, que eu era do interior, vim para o Rio, comecei a estudar o carnaval do jeito que você faz. Eu vejo que você está estudando o carnaval do jeito que eu estudava. Agora eu cheguei aqui, ainda era muito católico, vim lá de Minas Gerais, aquele negócio todo. Cheguei aqui e vi. Falei assim, gente, eu já vi coisa parecida com esse carnaval. Até que um dia eu comecei a pensar, foi o Papa, é o negócio do Vaticano, é isso. Aí eu comecei a comparar, fui ver as fotos, os filmes. Gente, carnaval é aquilo. Qual é o maior capital do carnaval? É o Vaticano. Aí eu deixei a Igreja Católica. Eu não posso aparecer mais na igreja. Estou vendo tudo quanto é defeito, as coisas tudo erradas que eu não via antes. Quer dizer, o carnaval, por incrível que pareça, paradoxalmente, trouxe discernimento da cabeça do cara, que era praticamente fanático, crente, sabe, vamos dizer lá, beatíssimo. Agora ele viu o negócio. Desfile. Eu falei assim, o nome disso chama-se préstito. Préstito do carnaval. É o préstito do Papa. Agora, você já viu a procissão? É o préstito da Santa. Nossa Senhora da Aparecida, por exemplo, faz o préstito. A mesma coisa. Eu falei assim, esse aí ainda não estudei. Só o que está na minha cabeça é o Vaticano com o Papa e o Carnaval do Rio. Agora, ele foi ver, né? Foi ver. Eu encontrei com ele no Monte Líbano. E a gente vê nas fantasias, eu e o Zacarla, aquele negócio todo. E antes, tinha um desfile antes, você sabe, né? Para classificar a fantasia lá. Então foi ali que ele viu. Pessoal, eu estou estudando, eu vejo que você estuda igual eu. Aí nós fomos debater os negócios todos, ver como é que era. Eu falei assim, o que você já viu de mais sério? Você foi na estudantina?
Você viu o cordão da bola preta? O municipal? Você viu o processo lá no hotel Copacabana Palace? Isso tudo é muito importante. O Copacabana, o municipal, são esses. São mais ou menos 5 clássicos que tinha que ver no Rio. Eu falei assim, não, mas teve um carnaval que eu tive que passar em São Paulo por causa do meu serviço, eu vi lá em São Paulo. Mas não é a mesma coisa. Eu falei, não, você tem que ver primeiro é o carioca, depois você vai ver o resto. Você está falando da questão da igreja, não sei se você viu ontem, parece que a Suprema Corte nos Estados Unidos está querendo entrar com um processo contra o Vaticano. Dessa questão da pedofilia. Está uma discussão enorme, que seria a primeira vez contra o Vaticano mesmo. E aí tem toda a questão de... Não, eles queriam prender o Papa, você não lembra? Inglaterra. Mas isso agora nos Estados Unidos, para entrar contra o processo contra o Vaticano. Porque nos Estados Unidos o processo da pedofilia está muito aceso. Né? Você vê essas séries, é tudo baseado nisso. O Law & Order, a maioria das coisas, tudo é baseado. Tem pedofilia todo dia, lá, toda semana. Eles estão muito por dentro, já estudaram isso demais. Agora, uma coisa que eles já chegaram à conclusão, que era a minha opinião do interior, há 50 anos eu já pensava isso. Um dos traumas maiores que uma pessoa sente, principalmente a criança fêmea, a mulher, é a pedofilia na infância. Agora, eu tive pensando nisso desde aquela ocasião, e eu vejo agora que o povo está aprofundando isso mais do que eu estudei. Naquela ocasião eu cheguei à conclusão que o processo era devido à família nuclear, porque sempre tinha agenda família nuclear. E isso, a pessoa puxava o tapete dela, ela perdia o chão. Se eu não posso confiar nem no povo da minha família, eu vou confiar em quem na humanidade? O povo falava isso para mim. Chegava a moça para mim, toda negócio. Agora você veja, quase me mataram por causa de um processo desse. Aquela mulher que chegou com o revólver, e eu estava analisando o caso da filha com o pai. O pai tinha feito o filho dela, ela estava grávida. E eles foram lá para ver se estava grávida mesmo. Eu examinei e cheguei à conclusão que estava grávida sim. E outra coisa, gravidez é um negócio que não dá para esconder. Você está entendendo? Então, o negócio estava sério. A mulher chegou lá e falou, não, eu vou matar os 3. Quando eu peguei o revólver dela, eu fui olhar se tinha bala. Tinha só 6 balas. Dava para matar. Tudo aí ia queimar roupa. Eu só sei que o Iker, na ocasião, falou assim, Valdo, ontem eu crimi da cabeça aos pés. Assim, não, isso é bom, né? Nós aqui temos uma vida tão tranquila. Nossa, é terrível. Então, por isso que eu falo esse negócio de pedofilia. Muito sério, problema muito sério, trauma que dá. Outra coisa, agora o povo está falando nisso. Esse ano, por exemplo, só eu aqui na minha conversa com o povo, eu vi a dúzia de casos de pedofilia. Agora, a pessoa vai, ela conta algumas coisas. Você vê que atrás tem um caso. Então, eu aperto, a pessoa confessa. Eu aperto, a pessoa confessa. Agora, a maioria é gente da família. O negócio é violento. É muita coisa de família. Valdo, nesse caso é uma vítima lá de pedofilia que está processando o Vaticano. Aí o Vaticano diz que não tem nada com isso e que tem que processar lá. Não tem nada com isso, é a vozinha dele, né? Isso. Só tem, né? Só tem. Porque lá tudo é uma ditadura. É de cima para baixo, eles é que mandam. Por quê? Agora, o problema é que todo mundo tem culpa no cartório. Isso é igual ao Senado brasileiro. O Senado parece demais com o Vaticano no Brasil. Todo mundo tem culpa, ninguém toma providência nenhuma, honesta. Mas o que eles estão alegando é que o Vaticano transferiu a pessoa várias vezes. Então tem responsabilidade, sim. Tem. Você já sabe, eu estava transferindo ele. Toda vez que aparecia um caso, transferiam. Está cobertando. Transfere para fazer a pedofilia no outro local. Em outro local. É muita paróquia. Então as paróquias todas estão pedófilas. É isso aí que a gente já falava. Agora, gente, eu vi essas coisas todas. O dia que o padre roubou a namorada do meu irmão, eu falei assim, essa aí foi o máximo, aí acabou tudo, não dá mais, não dá. Agora, lá
no interior, negócio tudo cheio de fiéis, cheio de laranjinha azeda. Laranjinha azeda, você sabe, é tipo limão grandão. E espetava naqueles paus assim e colocava aquele negócio. Essa é a época, até o dia 29, São Pedro. Por isso que eu sei essas datas todas. E vinha aquele povo tudo tocando as coisas todas tal, para pedir os emolumentos, entende? Para o santo. Pedindo para o santo. E aquilo percorria casa a casa, aquele negócio todo. E tinha a imagem do santo num quadro assim grandão, lá no topo do mastro, eles carregando aquilo. Era um poste, verdadeiro poste, fino. Eu vi isso tudo. Agora, eu vi, né, Água Suja, que é a atual Romaria, que era distrito de Monte Carmelo, mas eu tenho aqui desde pequeno, então vi o processo da prostituição, o problema todo. Isso tudo junto com a bagagem que tinha a Serra Pelada, com o negócio. Então você veja, o faroeste nosso não faltou nada. Tá? Só não tinha lá no faroeste, era os tilburies, quer dizer, aquele processo daquelas carruagens do oeste lá, isso não tinha. O 1900 lá, e lá vai fumaça, na 1930, tinha muito carro de Ford Bigode, né? Aqueles de 20, 22, 28, Ford 28. Fininho, leve, tremia muito, e tudo na base da manivela. Sr. Valdo, o senhor já falou sobre a psicose do elétron, né, como uma mega ilusão, e eu queria entender qual seria o mega maia da consciência. O que é? Qual seria o grande maia, a ilusão da consciência, em relação aos seus pensênios? É um processo emocional, de algum modo sempre emocional. Por exemplo, isso, tudo que nós estamos falando é problema emocional, que entra, a afetividade que entra na sexualidade. Problema emocional. É a parte de bicho, o animal da pessoa. A parte animal dentro dela. A pedofilia é bem um bom exemplo disso. Né? Bem claro. Agora, o caso todo da pedofilia que tem, essa de família terrível pelo acobertamento, de vida a vida íntima. É o indoors, processo de ser dentro de casa. Isso aí é terrível. Se a pessoa não tem gabarito para isso, sempre se arranja as oportunidades, entende como é que é? Isso é terrível. Dessas pessoas estão numa situação de vítima muito séria, né? Mas elas sempre têm alguma relação com aquilo, né? É difícil fazer uma avaliação. Tem, mas você tem que dar muitos contra isso. Né? Você não pode culpar a vítima em nada nessa história, porque então, geralmente é criança. A criança é a coisa mais fácil. Qualquer embelego tapeia uma criança. O nível é um negócio seríssimo. Por isso que eu falo, educação é um negócio seríssimo. Entende? Qualquer embelego você leva a criança no bico. Ela não tem experiência. Você falar numa linguagem que ela gosta sobre um objeto que ela gosta, você já conquista a criança. Isso aí é um problemão. Agora, uma pessoa, por exemplo, que fez a pedofilia, né, o algoz, e isso já é recorrente, qual que é, do ponto de vista do acerto grupocármico, o que essa pessoa vai ter que fazer? Essa pessoa, quando é assim, isso aí já é um problema paragenético, patológico, violento. Se a pessoa está nessa, isso não é da agora, é de muito tempo. E outra coisa, você sabe que isso não conserta de uma hora para outra. A pedofilia é uma das tendências sexuais que não tem conserto imediato. Ela demora. E é um perigo. Você olha nesses filmes americanos, é uma beleza isso aí, eu de vez em quando já falei aqui. A hora, por exemplo, que os mostram, eu já vi, nesses episódios, já vi os 4. Eles mostrando o processo do pedófilo, que fica olhando o playground. Mostra o cara assim, o playground funcionando, as crianças passando, ou ele para com o carro e vê como é que é. Isso é terrível. Ou senão aquele cara que para com o carro e fica perto para ver as crianças sair da escola. Tudo isso eles já mostraram no Leonói, olha. Isso é uma perfeição. Para mostrar essa realidade. É isso que precisava de mostrar, ó. Eu vi isso com muita gente assim.
Agora, no interior era pior, porque tinha uns caras que faziam o processo da pedofilia e ia de cidade em cidade. Eles eram perseguidos na cidade e passavam para outra. Eu cheguei a ver isso tudo, né, na minha infância. Mas a partir do momento que a pessoa começa a sair disso para ela renovar, qual que vai ser a linha de atuação dela? Um ex-pedófilo. A situação mais séria é ela, vamos dizer, se formar do ponto de vista sexual. Ela definir a posição dela, o que ela vai ser. Então, por exemplo, se o cara, um homem, ele casa, vai ter filho, ele vai cuidar do filho. Então aí a coisa muda. Filho, filha, que não é fácil. Entende? É por aí. Mas às vezes numa vida só a pessoa não consegue isso. Fica para outra. Para as próximas. Ele vai ter que vir e trabalhar com outra coisa, ele vai passar pela condição também de vítima, porque ele não vai ficar livre desse povo. Ele vai ficar enrolado no mesmo ator, porque os rafinhos se atraem. Você não se liberta da turma da máfia. A máfia vem. As posições é que mudam, os papéis que se desempenham ali é que se modificam, há uma mudança. Mas isso continua. Por isso que não é fácil, não. É o ciclo. Nesse caso, o trauma que ele sofre pode dar um acordar nele, não? Ele é... Mas é muito difícil. Muito difícil. Uma boa parte dessas pessoas, eles se acham mais inteligentes que a média da humanidade. Acham que são os tais. Porque ele enrola, né? Uma coisa muito interessante que tem nesse Law and Order e esses filmes americanos atualmente é que outra pessoa fala que ama a vítima. Não, mas eu amo, I love, e começa a chorar, tanto homem quanto mulher. Isso na hora que eles estão lá no interrogatório. Isso é clássico. E é assim mesmo. Interior é desse jeito. As minhas, não chegava a ser a criação, mas os processos que eu fazia para estudar o negócio, eu vi isso todo dia. Agora você ia aprofundar o processo e via que aquilo tudo era manjado, tudo tapiação, fajuto. É um problema. Sempre a pessoa amava demais. Não, eu amo demais. Não, nunca fiz isso. Sempre dão contra. Isso é regra. Agora, o filme não é muito bom porque mostra essa realidade. É isso mesmo que eles fazem. A reação é justamente essa. Professor Valdo, mas qual seria a abordagem mais eficaz para ajudar essas vítimas? Você sabe que a gente acaba... As vítimas, você dá um jeito delas amadurecerem, elas se libertar da situação, esquecer, minimizar aquilo, mitigar o processo, diminuir. Não dá tanto valor para o problema. Ver outras coisas e superar o processo. Agora tem que expor isso tudo. E a pessoa também não ficar com recalque sobre o assunto. Complexo de inferioridade. Por exemplo, duas abordagens. Um caso quando chega a criança, né, em consultório, por exemplo, isso acontece bastante. Chega a criança já toda cheia de problema, às vezes não fala, né, com dificuldade. E às vezes a gente tem que caminhar psicoterapia, psiquiatria, e a gente também fica na dúvida de como que a gente pode ajudar nessa condição. Em um outro caso, quando essa situação, a pessoa já é adulta. Ela passou por aquilo e já... Nesses casos, às vezes é muito bom as sessões de psicologia em cima da pessoa, clínica psicológica. É o que a turma Estela, a Graça, a própria Débora, elas são especialistas nisso. Aí posso. A Graça praticamente só atende a adulto, mas é que vem as crianças junto. Está entendendo como é que é? Isso varia muito. Mas quase sempre ela atende mais criança, mas vem o adulto junto. No caso dela é mais isso. E outra coisa, os adultos são mais problemáticos que as crianças. Nesse caso todo. O adulto, você vai ver. Quando sofre abuso, ele já chega num estado um pouco mais arraigado, né, do problema do trauma. Então é uma abordagem agora, mais ele já difícil. Fica variado e você vê que está faltando alguma coisa. Você vai estudar, você vai ver que é isso. Há determinadas manifestações da pessoa que você nota. Ela não tem segurança. A primeira coisa que a pessoa não tem. Falta segurança. Ela não tem autossuficiência. Alguma coisa. Então, do ponto de vista nosso, além da psicoterapia, da psiquiatria, no nosso caso, né, como conscienciólogos, uma abordagem
tarística interessante a esses adultos. O esclarecimento é que eu acho que é o mais importante. Se a pessoa tem alguma maturidade para entender isso, é a melhor coisa que faz. O que a gente valoriza mais, professor Valdo, nessas pessoas? O que a gente pode falar? O discernimento dela, ver que a personalidade dela é superior a isso. Primeira coisa, você vai falar para ela assim, vem cá, você não pode estar se perdendo, acabando com a sua vida por causa da parte animal da sua vida. Isso é besteira. Sexo é bobagem. É isso. A consciência não tem sexo. Supera isso. É assim que eu falo, na cara da pessoa, com tudo. Agora, quando a gente pode, o ideal é falar no grupo, né? Grupo da família inteira. Você exalta a pessoa que foi vítima, você está entendendo, a favor dela, perante os outros. Quando o negócio pode, porque nem sempre pode. E às vezes o negócio está super oculto, a condição é um segredo absoluto, aquilo é um mito, é terrível o processo. A gente vê que a pessoa que sofreu abuso na adultidade, ela tem tendências, às vezes, homossexuais ou bissexuais. Ela não se define bem. Como é que funciona isso? É pela perversão da sexualidade? Tem que ver o que ela quer na vida, né? Que grande parte, assim, que eu vejo que a pessoa chega, ela fica... Tem muito homossexual que começou devido ao processo de pedofilia. Não tinha tendência homossexual. Homossexual tem muitas causas. Varia muito. Estou na fase final de minha monografia do curso de turismo e vou colocar alguns agradecimentos. Inclusive, vou colocar uma frase do Conscienciograma na página 31 que fala sobre amplitude. Não quero colocar a palavra Deus, pois tem um conceito que na Conscienciologia faz analisarmos mais profundo. O senhor diz o que devo colocar? Eu não quero colocar a palavra Deus, mas fala sobre amplitude. Fala sobre que tudo na vida tem uma causa e tem uma inteligência maior. Então, você não precisa estar falando em Deus, fala nisso. E outra coisa, tem um primo pensene, quer dizer, qual foi o primeiro pensene que apareceu no cosmos? É isso. Esse processo é amplitude, com profundidade. Pelo que eu entendi em suas palestras, o senhor na escala evolutiva está na faixa do desperto. Minha pergunta é, como a consciência detecta que mudou de faixa? Me parece, quando se está perto de mudar de faixa, a consciência começa a ter algum extrapolacionismo, algumas experiências relativas a essa faixa, como se fosse uma preparação gradual. Estou certo nessa observação? Você está. Mas o problema é que isso vem já há muito tempo. Quase sempre a pessoa muda de faixa, mas ela já teve extrapolacionismo, às vezes de 2 faixas na frente daquela que ela está mudando. Esse me entende. Extrapolacionismo é coisa que extrapola, passa da hora, da condição, do nível, do patamar. Né? Agora, o problema é o seguinte, como é que a gente detecta que mudou de faixa? Quando a sua vida muda, você sabe as coisas como é que é. Eu comecei a desconfiar que eu estava como, já praticamente, quase como desperto, a hora que eu estava dominando os processos de exorcismo, desobsessão, desassédio, não tinha assédio, qualquer consciência que chegava perto de mim, eu já estava detectando o negócio antes, conseguia tirar, nada disso nunca me perturbou, nunca precisei de sessão de psiquiatra ou de desobsessão. Então, o que há? Outra coisa, comecei a estudar o que era corpo fechado, aí eu vi que tinha muita besteira no estudo, o negócio é muito mais sério do que isso. A pseudo-objetividade é baseada mais no trafal ou trafar, tendo em conta o item da antagonismologia. O antagonismo, falsidade objetal espúria e falsidade objetal sadia. Olha, aí o problema todo é a pessoa pensar o que é e ver como é aquele caso, o que é que pode ser colocado aí dentro, como ela interpreta isso, como ela define. O paradoxo da subjetividade conotativa tornada objetividade denotativa. Pensa bem o que é uma coisa e o que é outra. O que é subjetividade e objetividade, o que é conotação e denotação. Olha bem, encaixa uma coisa com outra que você vai entender, está bem claro. Isso aí não tem muita coisa para se explicar, não, tem que entender. Você tem que entender o que é. Pega no dicionário e vê o que é isso. Você está perguntando porque a pessoa não sabe o que é. O fato da pessoa ver pela propaganda e começar a acompanhar as tertúlias, mesmo não sendo tertuliano,
e se interessar pelo assunto, significa que de alguma forma ele começou o curso nessa vida? Não, isso varia infinito, cada pessoa é de um jeito. Ou pode ser uma descoberta e um preparo para fazer o curso em uma outra oportunidade. Tudo é possível. O problema todo é o seguinte, pega lá e vê a listagem que nós falamos, se a pessoa é intermissivista ou não. Lá, com toda a autocrítica, qual a avaliação que você faz de você? Pronto, depois disso você estuda o resto. Primeiro examina se é intermissivista. O senhor poderia explicar um pouco dos benefícios do arco voltaico e a mentalização mais adequada quando aplicamos essa técnica? O problema todo é o seguinte, a mentalização é entrar com os amparadores, fazer o arco voltaico com bom amparo extrafísico. Agora, os benefícios, o arco voltaico, ele tira quando tem, vamos dizer, quando ele funciona bem, ele tira os bloqueios de energia braba que a pessoa tem. Se não é tão enraizado, um arco voltaico só já limpa a pessoa na hora. E ela vai sentir isso depois dos próximos minutos, nas próximas horas, às vezes nos próximos dias. Se o processo é enraizado, um arco voltaico só às vezes não adianta, e nem deve ser feito só um. Tem que ser feito outros, porque a pessoa, você não pode tirar todos os berros do cachorro de uma vez só, ele morre. Tá a mesma coisa. Se nós mudarmos demais, se a pessoa tem bloqueio demais na cabeça, você chega lá e faz uma verdadeira cirurgia e tira tudo na hora, vai dar alguma coisa na pessoa. Então, por isso que no ECP2, como curso, é isolado, uma vez só, já se consegue pedir. Em 48 horas você não faz exercício nenhum, por causa dos reflexos que a pessoa perde. Como se ela tivesse feito uma cirurgia, igualzinho isso. Então, mas isso ainda não é o ideal. Às vezes, tem casos que precisa de vários dias com arco voltaico para limpar aquilo que está enraizado. Tem que tirar até os últimos gurgumilos da pessoa lá, um negócio que está que não está bem. Mas agora, não pode tirar de uma hora para outra. É igualzinho isso que eu estou falando do cachorro. Vê se você me entende. O cachorro tem 50 berros. Se tirar tudo uma vez, a cirurgia é muito grande. Tem que ir com calma. É igualzinho, por exemplo, tem alveolotomia. A pessoa chega aí e vai ver, veio do interior, nunca tratou, nunca foi ao dentista. Chega lá, está cheio de pus, tudo quando é lá na boca, em cima e embaixo. Não dá para tirar aquilo tudo uma vez só. Se estudar muito o estado geral da pessoa, ver como é que está, porque é uma verdadeira cirurgia a alveolotomia num caso desse. Então tem que ir por partes. Como diz o Jack, o estripador, vamos por partes. De modo que o caso aí, a piada é escatológica, terrível, mas funciona exatamente. O que vai fazer? Corresponde aos fatos, né? É a verdade. Tem que ir por partes, não tem saída. Agora, que funciona, funciona, do jeito que eu estou falando. Agora, olha sempre, para ver os resultados, olhar o que a pessoa sentiu, se ela melhorou mesmo na hora. Tem coisa que o arco voltaico faz um verdadeiro milagre. A própria pessoa fala. Ela às vezes está sentindo uma dor de cabeça faz 3 dias, tomou remédio, tentou dormir, fez milhões de coisas. Você chega lá e tira o bloqueio da pessoa, acabou. O que houve? Nem parece que eu passei 3 dias com dor de cabeça. Quer dizer, aqui nós temos um monte de gente que a gente já mostrou isso. Walter, só saindo um pouco do assunto, no processo da evolução, quando a pessoa começa a trabalhar a ProEx, começa a ter ProEx e tal, ela, vamos dizer assim, o critério principal para o conteúdo da ProEx está relacionado às dívidas que ela tem no passado, os problemas que ela ajudou a criar, no sentido de restituir isso, certo? Quer dizer, ela vai atuar naquela linha mais ou menos problemática. Ela vai ressarcir o que ela deve. Só que chega um ponto que ela meio que quita isso e vai dar continuidade. Vou trazer um possível exemplo, o espartano. Ele estava envolvido com um processo bélico, né? Mas chegou num ponto que ele superou aquilo e hoje ele continua, tanto que ele apareceu no Pacíficos, né? Mas hoje ele já está, acho que um pouco além, né? Não é só uma questão de dívida, mas devido a um know-how que ele tem. Mas ele trabalha naquela área porque ele tem mais know-how do que a minha. Isso. Então, a minha pergunta é,
Na hora que há essa quitação, que já não é mais tanto o ressarcimento que está predominando na orientação da pessoa, e passa para esse outro aspecto, isso é o que? Seria justamente o rapport que agora começa a predominar, porque como ela tem rapport naquela área de atuação, quer dizer, já não tem tanta dívida. Ela já superou isso. E é porque ele já começa a colocar os talentos dele em funcionamento melhor. Ali ele obtém mais resultados. Obtém mais dentro do maxi mecanismo. Mas todo mundo é assim. Você não fica pensando que aqui, essa turma toda que é polivalente, que escolhe uma coisa para fazer, que eles são bons nisso porque só fizeram coisa boa. Não. Eles erraram naquela área. Isso. Acertaram depois, hoje eles dão exemplo. Você acha que esse negócio de eu licionar a vida inteira, isso é porque eu só acertei como professor? Aqui para você. Deve ter ensinado muita coisa errada. Não, você... E outra coisa, há 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios, o negócio não era pior ainda, você ensinava mais besteira ainda. Desde o início do Instituto você sempre falou isso, né? Então a gente tem que refazer isso tudo aí, como é que faz? Entendeu? Mas chega uma hora... Por que eu olho tudo quanto é detalhe, falar as coisas tudo por causa disso? Definição, sinônimo, antonímio e tal. Mas chega uma hora que isso quitou, e você continua naquela linha. Não, não é bem assim. Não. Não é bem assim. Não é que quitou. Tudo se amplia. Vamos dizer, mas o grosso... Não há uma quitação do processo assim, não. Isso aí a pessoa nem pensa nisso mais. Então. Há uma ampliação da cognição. Ampliando a cognição, há uma ampliação da capacidade tarística da pessoa. Pensa nisso. A quitação é boba. A quitação é mais um processo de intervisão grupal. Mas isso que eu estou falando. Num ponto aquilo tudo chega num ponto que isso já foi resolvido. Mas tem uma diferença, né? Você tem que falar, é o problema da emancipação da pessoa para Tares. É isso aí. O que é isso? Aprofunda isso aí, por favor. A emancipação da pessoa para Tares. A quitação ficou para trás, é uma bobagem, coisa infantil. Não, isso é quando eu era bronco. Na minha bronquidão, eu tinha uma brusquidão, entendeu? Eu era um boboca, um bobocão. O processo todo é esse. Isso tudo foi superado. Hoje eu já sei a situação, como é que é. O meu megafoco tem outra qualificação. Então, mas o maxi mecanismo vai utilizar a pessoa, porque a partir dali ela já... Ela já não pensa mais na interprisão grupo K. A interprisão ficou para trás. É aí que vai ver. Uma pessoa começa a perder a noção da interprisão grupo K, ainda fazendo o ressarcimento dela. Você não for olhar isso aí que você quer. Ele ainda está pagando, mas ele não pensa mais na dívida, porque agora está na fase final. Tá? Então a coisa é mais fácil. Valdo, essa emancipação, ela se dá por esse ressarcimento, depois do ressarcimento... Se dá pelo discernimento. A pessoa tem que entender. Não, eu ainda estou trabalhando aqui, mas eu não devo mais. Isso aí, para mim, é secundário, não tem mais motivo. O problema todo da dívida, gente, não é o montante da dívida. É a preocupação da pessoa por aquela dívida. É a pessoa que perde o sono com isso, o papagaio do fim do mês, aquele negócio todo. Isso que é o pior. Agora, mexer com dinheiro, seja o devedor ou o credor, a pessoa tem problema. Se ela pensar só nisso. Por isso que eu estava falando aqui o negócio dos 5 bilhões de dólares, do Ibrahim Suede. Teve época que ele achava que até com 2 bilhões já era problema. Mas vamos pegar um caso ilustrativo, né? Você lembra do Fernando Baez, aquele que escreveu a história da queima dos livros, né? A história universal da queima de livros, que teve aqui no Heterocrítica. Tudo indica, você até comentou na época também, que ele, obviamente, queimou o livro no passado. Lógico. E hoje vem para defender aquilo. Então, veja, a gente poderia considerar que ele está nesse estágio ainda, que o que está determinando uma proto-proex, ou uma possível proex dele, seria justamente o ressarcimento disso. Mas vai chegar uma hora que isso meio que limpou, o grosso limpou.
E a tendência é ele continuar nisso, né? Sim, mas aí já é outro ampliar para ele. Vai ampliar. Por exemplo, ele às vezes vai fazer o que eu estou fazendo aqui, uma enciclopédia amanhã. Perfeito. Dentro da área dos próprios livros, aquela mesma situação. Ivaldo, como é que a gente sabe que a pessoa passou esse estágio, de um para o outro? Quando sai desse... É pelo resultado, né? Vamos ver os frutos da pessoa. Tudo é um processo de fruto. Vamos ver o resultado. Qual o saldo? Mostra aí. Teria relação com aquela fase que, na escala do grupo, é a libertação, que a pessoa começa a ter o egocídio? Talvez essa seja uma das mudanças que chama a atenção. Há vários egocídios. Tem gente que matou o ego. Ela vai ver que não matou ainda. Tem um ego maior que estava subimplante e ad hoc, você está entendendo? Acobertado, que a pessoa ainda não tinha matado. Nós aqui ainda temos muitos egos ainda para fazer egocídio. Eles não estão assim todos lá no cemitério ou na cremação, nem nada não. O negócio ainda falta. Dá para pensar que existe um processo de múltiplos egos a serem liquidados? São múltiplos egocídios. Múltiplos egocídios. Agora, o que é que eu estava falando ali? É o processo, Roberto, o processo é de autodiscernimento. É o discernimento que vai dar o nível, o teto, aquela altura, você está entendendo, do erro da pessoa, que ela está falando que acabou com aquilo dentro dela. Ela matou aquilo dentro dela, o egocídio é isso. Mas ainda sobrou alguma coisa que ela ainda nem tinha ideia que aquilo estava errado. É um monte de situações assim. Dentro da monarquia tinha um monte de gente que chegava e achava que ele, como rei, que a situação toda, que aquilo foi dado por Deus, a situação, que estava tudo certo. Ele admitia aquilo tudo. Então, a hora que eu reconheci, eu já vi alguma coisa. Mas o negócio era maior, porque o orgulho dele, o egoísmo dele, dentro do processo lá da monarquia, ampliou a situação. O negócio é muito pior. Então, ele veio depois, com autocrítica. Autocrítica é um negócio terrível. A coisa mais séria do autocídio é o nível da autocrítica. A autocrítica tem que ser assim, poderosa, vigorosa, profunda, ampla, senão não vai. Isso me lembra que até nas patologias somáticas, às vezes uma doença, ela fica encoberta por outra. Você melhora que você fica bom de uma, que você vê que tem a outra. Não, é uma comorbidade clandestina. E na hora você melhorou uma, aí que aparece a outra, disso. Que a outra atenuada. Não, o que eu estava falando é a comorbidade do candomblé. Com a cocaína, o crack. Pensa bem. Isso não aparece, eu ainda não vi nada escrito nisso, para ter isso, observação é minha. É igual o caso do kiwi. Você já comeu seu kiwi hoje, para você ficar com a sua pele? Ele reclamou do kiwi. Eu já comi o kiwi hoje. Tá? Não, agora eu vou comer uma temporada para ver o que vai acontecer com todos os meus negócios aqui. Sabe como é que é? Valdo, aqui na letra A. Em relação ainda ao egocídio, se a pessoa ainda tem aquela tendência à injúria, ou competitividade, ou a priorismose, ela não avançou nisso, né? Pois é. Aí, nesse caso, você pergunta para ela, você matou qual ego? A priorismose é um fator que mostra que você está matando que ego? Quer dizer, você tinha um negócio pior que esse? Qual? O processo do ego é o problema egóico. Tem que ver o que a pessoa acabou com isso. Não é fácil. Tem a ver com todos os atributos da consciência, né? A tendência. Não é só a questão de se anular. Uma coisa muito boa para você analisar a pessoa nesse caso é perguntar quais são os seus interesses atuais. Às vezes, naquele interesse ainda tem um eguinho para matar. Opa, aqui está faltando um. Aqui, ó. Qual o limite ideal do desapego à arte? Pois cinema é arte, arquitetura é arte, música é arte, mas
Claramente existe um limite, pois, apesar de não fazer arte, o senhor gosta de música clássica, assiste filmes e seriado, e na mesma linha, o preconiza o esvaecimento de suas reações emocionais ou o total esvaecimento de nossos processos emocionais. Se esse é o modelo de desenvolvimento evolutivo, as consciências não se tornariam robotizadas. Sim, mas escuta, você não veio eu fazer arte aqui o tempo todo. A minha arte, eu sou malas artes, quer dizer. Eu sou malas artes, que estou falando as verdades aqui o tempo todo. Agora, outra coisa. Eu vivo a vida humana e tiro partido de tudo que a tecnologia trouxe. É lógico que toda tecnologia mexe com arte, e mexe com as coisas todas. Tudo isso é tecnologia. Agora, por exemplo, eu já falei para vocês, eu não aguento, por exemplo, atualmente, eu não tenho mais filho pequeno, do jeito que eu tinha. Já tive um filho pequeno. Então, eu não vejo mais desenho animado daquelas bobajadas todas que faz, que hoje está na moda, os adultos viraram criança, tudo que é coisa de desenho. Eu não vejo mais os processos só de ficção científica, que eu já não tenho mais. Não há mais filó para aguentar uma situação dessa. Entendendo? Isso tudo é arte para mim. Outra coisa, eu não tolero ler romance atualmente, esses romances que tem por aí, nem do Salamário. Não dá mais. Essas coisas não... Isso tudo é arte. Veja bem. Agora, é necessário a gente usar a arte. O que nós estamos fazendo com as esculturas? É para chamar a atenção daquela pessoa. É um modo, é um objeto que vai fixar a atenção dela em alguém, uma personalidade. Isso é importante. Isso é outra coisa. Outra coisa, a arte que foi feita aqui, ó, da arquitetura. A arquitetura é arte. Olha aqui. Esse peculiar foi tudo estudado com detalhe. Olha as técnicas que nós usamos aqui. Ainda falta alguma coisa. Você sabe que falta o estrado, que desde o início eu falei, para colocar o estado lá, o povo for falar ali em cima. Isso tudo já é do meu plano. Você está estudando lá para fazer, para colocar. A pessoa chegar, colocar o livro, colocar qualquer coisa. É isso? Tudo isso. Agora, vocês não vêem eu falar ou preocupado com arte. Vocês não veem que eu arranjei aqui um fundo musical antes de começar, na hora que eu estou estudando. Não tem nada disso. Senão eu ia colocar, né, a área na corda sol, alguma coisa, chanson de Matan, uma coisa qualquer. Ninguém está colocando isso. O negócio aqui é de concentração, nada de arte. O que é arte? Agora, no social, a gente aplaude o povo que mostra lá a dança, que canta, o nosso amigo Antônio, que foi a revelação do ano. Quer dizer, não é fácil, a gente está lá para isso. Valdo, em relação ao festival... Olha o que é o essencial que eu faço. Não tem arte, né? Em relação ao festival, você trabalhou com mega euforização lá, não foi? Tá todo mundo rindo lá, à toa. Foi o que eu falei, não trabalhei, não houve ataque extrafísico, o ambiente estava muito bom. Eu fui lá para ajudar a turma a pagar a trilha. Então, uma coisa que eu fiz, eu banquei o judeu, fui lá para vender chapéu, e vendi. Eu falei assim, vou tirar a fotografia aqui com quem tem chapéu. Na mesma hora compraram aquele monte de chapéu para você. Então, os chapéus eles tinham ganho, precisava de vender, era o dinheiro. Então, eu estava lá pedindo esmola. Situação precária. Mas, funcionou. Outra coisa, tirei fotografia com a Marlene, minha amiga, tirei fotografia com o nosso escultor lá, entende? Junto dele, com a situação toda. Junto dos bustos, para mostrar, eu quero pedir até para o Moacir, depois mostrar para o César, que eu tirei fotografia com os bustos, ele e os bustos, tudo junto, de propósito. Eu acho ele muito simpático, fala de sério. Então, para dar força para o problema. Fui lá bater palma, dar uns gritos lá, a canção do Vandré, que o negócio todo. Viva, eu vi isso tudo de perto, eu sei como é que foi. A gente percebeu que seus horários todos, você passou por cima dos seus horários, você tem toda uma disciplina. Não, eu fiquei lá 4 horas. Pois é. Mas tudo foi de caso pensado. E outra coisa, falei com ele depois que eu examinei. Tem que fazer o próximo festival 2 dias em seguida, um depois do outro. Eles têm muito trabalho com pouco resultado, muito pouco tempo. Trabalha demais para pouco, tem que ampliar isso aí. Voltando ao tema do egocídio, então.
Essa expressão matar o ego não é uma expressão que se sujeita à revisão, porque que tal se a gente botasse conscienciometrizar o ego? Conscienciometrizar o ego. Não entendi isso, não. Matar é muito mesmo. Aqui, o cinema só fala em matar os outros. Tem que mostrar isso. É eliminar, extinguir, mas isso não resolve, é matar mesmo. O verbo matar ainda funciona na vida humana. É lógico. Não, o problema é você matar a sua má intenção. Esse é que é o sério. Matar. Outra coisa, no futebol não tem um mata-mata? Presta atenção, aí está na fase do mata-mata. Perdeu, caiu fora. Mata-mata. Questão do Lost, da fase de transição, do ressarcimento para ampliação. Isso comentou sobre avaliar os resultados. Que aspectos dos resultados a gente tem que prestar atenção para justamente verificar quando já deixa o refazimento e vai para a ampliação? Assistência, maior número de pessoas. Pensa nisso. Ok. É uma lógica danada, os fatos aí. Ampliação do ponto de vista quantitativo, que você fala? O problema é o negócio do ladrão. A hora que o serviço seu está dando fora do ladrão, entendeu? Que não tem mais espaço. Isso aí mostra o resultado do trabalho. Uma saída. O César chegou. Eu pedi para o Marcinho para mostrar as fotos que eu tirei com o nosso escultor junto das esculturas. Foto grande, para ele ver como é que é. Agora, de modo geral, vocês estão começando a entender a pseudo-objetividade que nós estamos falando. É uma coisa mais assim, profunda, mais séria no assunto. Aqui. Aproveitando, está falando de parapercepções aqui, você pode adiantar um pouco como é que vai ser o curso de megafenomenologia? Não tem nada demais, não. Eu vou mostrar, acho que vou falar sobre esses assuntos aí, mostrar. Não, ele está querendo antes, para não precisar de vir no dia. Não, eu já vi. Só aperitivo. Plano de subversão. Está querendo cair fora. Ele está querendo entrar na clandestinidade. Já tô inscrito e tudo, não tem? Você espera que amanhã já é o mês de julho, vai ser no mês de julho. Quantos dias? Diego, daqui 2 semanas. 2 semanas, né? Aqui 2 semanas. Não tem nada demais. Eu vou falar, são 2 perturas num dia só, para você ter uma ideia. Pode ler, né? Pode. Esse aí você pode. O verbete, mega fenomenologia, já saiu, já pode ler. Aqui em março. Agora, os outros é adendo disso, o negócio mais sério, para mostrar uma realidade aí. Mais um aperitivo, né? Você pensou todos esses fenômenos de processo parapsíquico, o último que eu tenho falado, todos eles eu posso falar, né? Eu vou falar os 2 mais sérios, mais provocativos, assim. A situação é essa. Agora, olha esses últimos... percorra, sabe, a enciclopédia que já tem aí publicada e veja o que está falando de fenômeno. Olha tudo que diz respeito à fenomenologia e vê o que é que você entende e o que você não entende. Aqui que você não entender, você toca no assunto aqui que a gente vai te dar alguma dica. Às vezes você vai falar, já tem um verbete, mas é preciso ver. Que às vezes é verbete também que a gente ainda não trouxe aqui para debater. Tem que esperar. Tá certo? Professor Paulo, eu queria retomar um assunto que o senhor falou há alguns anos na tertúlia, e que aquilo, eu acho que vem a calhar com o tema de hoje. O senhor comentou que nem sempre, às vezes a pessoa que tem uma cognição razoável em relação à multidimensionalidade, né, que é inteligente, que consegue aproveitar maior o conhecimento, nem sempre é a pessoa que tem uma ficha melhor. Às vezes a pessoa tem mais interpretação do que a outra que compreende menos. O povo pensa que gênio não tem na baratosfera. E tem. Exatamente. Está cheio de gênio que eles chamam gênio das trevas. Mas e tem a pessoa, que aí é um pouco diferente disso, que tem curso intermissivo, tem uma cognição melhor e às vezes a ficha é pior.
e o outro também tem curso intermissivo, tem uma ficha melhor, mas ele entende menos. Como é que é isso? Tem mais gabarito de percussiência, eles se recuperam mais rápido. Esse é que é a diferença. Entendeu? Ele pode ter, criou muito mais crime, dolos, ilicitude, marginalidade, mas ele recupera aquilo tudo mais depressa porque ele tem mais percussiência. Então, no saldo, se coloca lado a lado, um caso e outro, o outro é capaz de se adiantar. A percussiência aumenta vamos dizer assim, a manifestação positiva da pessoa. Ela vai se organizar mais, ela vai ter mais determinação, ela vai ter mais critério na decisão ou nas decisões. Isso muda demais. Então você tem que ver o seguinte, o processo é da qualidade da percussiência. A pessoa é sábia em quê? Ela é genial em quê? Isso é que é o terrível. É aí que pega o carro. Então, se uma pessoa é boa na análise, com alto juízo crítico, ela vai ficar muito pouco na marginalidade. Ela vai cair fora disso. Ela vê que aquilo não é prioritário. Agora, uma pessoa que demora, ela é teimosa. Ela é teimosa, então a genialidade dela não adianta nada. Ela pode ser muito percussiente, mas se ela é teimosa, ela não sai do lugar. O problema é a emoção, né? Você entendeu? Né? Tudo é processo animal. Agora, no momento em que a pessoa faz a divisão de águas, né, o momento divisor de águas, ela faz o curso intermissivo e parte para a renovação. Essas interprisões de outrora, ela vai tender a superá-las de maneira mais rápida? Vai. A tendência da pessoa é aquilo que eu falo. Por isso que é que tem a técnica de mais um ano de vida. Num ano, a pessoa pode renovar muita coisa que ela já fez errado. A retificação depende muito, antes de mais nada, da intenção da pessoa. Porque tem pessoa que às vezes quer fazer uma mudança. Não, mas eu não quero tanto. Essa é burrada. Isso aí não, né? Isso aqui não pode. Isso é uma besteira, uma ignorância, não é por aí. Isso fala a favor de um outro exemplo que o senhor deu, que uma pessoa bem assediada, ela pode virar desperta naquela mesma vida, mas às vezes com relativa facilidade se ela tem algum domínio parapsíquico. Né? Porque ela entende mais como é que funcionam os meandros, os bastidores parapsíquicos. Né? Explica um pouco mais sobre isso. Uma pessoa que foi muito assediada, se ela resolveu fazer a reciclagem, ela pode passar na frente de um monte de gente que já está trabalhando com parapsiquismo. Ó, ela passa na frente de todo mundo. Por quê? A intenção mudou. Por isso que eu falo, a intenção torce tudo. Muda tudo. Agora, intenção sincera, né? Uma coisa que funciona. Autêntica. Clara. Factual, como eu chamo. Quer dizer, tem que ser os fatos. Então, é a intenção vivenciada. Isso muda tudo na vida da pessoa. Por exemplo, tudo que eu falo para as pessoas para ajudar é para mudar a intenção delas. Sem mostrar que eu estou querendo mudar. Eu apenas dou sugestão, recomendo, informo, notifico, anuncio, comunico. A pessoa, então, se ela cair em si, ela muda. Ela vai fazer uma reciclagem. Essa reciclagem é da intenção. Então, por exemplo, todo mundo que vem à Foz para ver as nossas coisas, 99% precisa de mudar a intenção. A intenção ainda não é boa. Ainda falta uma retificação. Não, tem uma coisinha aqui que você pode burilar. É a recim total, é a interna. Essa é a grande Mas agora, por exemplo, a gente tem que começar de fora para dentro. E só sugerir. A gente fala, não, a informação é essa, a comunicação que eu tenho para você é isso aqui. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Está entendendo? É assim mesmo. É isso que às vezes eu falo. Mas é uma saída. Perfeito. E outra coisa, eu sou sincero, a minha intenção é boa. Se eu também não tiver intenção, nada disso que eu falo vai ter repercussão, não vai dar resultado. Então, o senhor acha... Então, o negócio começa sempre em quem está desencadeando o processo. Nem sempre é a vítima. A vítima que eu estou falando quer dizer auto-vítima, é a vítima de si mesmo. Nem sempre é a vítima de si mesmo.
Você entende? É o povo que está ali. É quem está no contexto. Por isso que é muito importante tudo isso. A mega força da pessoa aí nesse caso, então o senhor considera que é o entendimento dela junto com essa reciclagem da intenção, que faz ela saltar à frente, pular etapas. É isso que é o grande X no momento do gargalo, que a pessoa está fazendo a mudança. É a mudança da cosmoética dela, né? Prática. Agora, quando chega uma pessoa, você não pode chegar e estar fazendo força para ela mudar internamente. Então você começa pela periferia, a moldura. Você vem de fora para dentro, é centrípeto. Começa a mostrar para ela, olha, muda isso, até ela chegar no íntimo. Às vezes a condição é tão grande e séria, que quando ela vai chegar no íntimo, ela mesma descobre, não, meu processo agora é dentro de mim. Ela ficou encurralada, ela ficou acuada, tem esses nomes tudo esquisitos. Né? Ela ficou encantoada, você está entendendo? Ela ficou encantoada, ela não tem por onde fugir. A autocrítica em si, ela já seria mudança de intenção? Não sei, estou perguntando. Como é que é? Ela seria a autocrítica Sim. já é em si mudança de intenção? Ou ela não, às vezes a pessoa tem autocrítica, só que tem que é pequenininha, é infantil, ou ela é elementar, é de inexperiência. É uma autocrítica, às vezes, muito regional, ou local, ou específica de uma coisa. Ela não tem visão de conjunto. É só pontual e monovisual. Ela vê só aquele... Mas talvez seria um facilitador dessa mudança de intenção. Não seria bem a mudança. É isso. Agora, pior é quando a pessoa reconhece a situação e fala, não, mas eu não quero mudar tanto, eu quero mudar até aqui. Isso é o pior. Quando ela estabelece isso, ela vai atrasar toda a renovação que ela tem. Ela podia andar mais rápido. Agora, tudo tem sua razão de ser, né? Num caso desse, a gente tem sempre que perguntar para a pessoa, mas por que você não quer? Geralmente a pessoa não tem resposta. E o que entrava mais essa mudança de intenção aí? Alguma coisa que mexe no ego da pessoa e ela se sente desprovida de nenhuma segurança, entendeu? Ela perde tudo de uma vez, ela não quer perder tudo de uma vez, segundo ela, lá dentro dela. Isso é terrível. Você pensa bem, Arlindo, tem gente que a gente fala sobre o negócio dela eliminar os bagulhos energéticos, isso é um problema para ela. Outra coisa, bagulho é objeto, é coisa secundária, ela não vive daquilo. A gente não fala para a pessoa, por exemplo, jogar dispensa fora ou pôr fogo na casa. Não é isso. É acabar com coisa secundária, que não tem valor. Ela já tem problema com isso. Aquilo é como se fosse extensão da pele dela. É um problema pseudóptico dela. Uma pena. A resistência é impulsionada pelo egão, seria isso? Resistir em mudar em... Tem alguma coisa de egão nisso aí, né? Tem uma coisa. Sempre tem. Professor, aqui na página 6, em mitologia, aqui fala o mega mito da neutralidade científica absoluta. Sim. E depois aqui na página 7 também tem mitologia, as mitologias multimilenares, a mitomania. Sim. Sim. O que você quer? Tem duas vezes. Tem duas vezes. Isso tem que tirar. Eu não sei se... Mas o sentido aqui é o mesmo, que eu queria entender um pouquinho assim, essa deixa eu te segunda falar mitologia. Uma que eu vou te falar aqui. O mega mito da neutralidade científica absoluta. As pessoas acham que uma pessoa pode fazer uma pesquisa neutra. Não existe isso. Só de você pensar em alguma coisa, acabou a neutralidade. Agora, as mitologias multimilenares, principalmente, por exemplo, a mitologia, ou todos os mitos que tem a respeito de religião, por exemplo. Entende? O processo da idolatria, a veneração do povo. Isso tudo aí é um caso para se pensar. E a mitomania, é o povo que é mitômano, né? Tem uma série de mitos que eles cultuam. Está tudo errado também. Até um certo ponto, tudo errado.
Agora, esse mito aqui, ó, isso aí nós vamos tirar, igualzinho aquela frase antes. É que tem lá duas no vezes, original né? eu acho que eu já tirei. Tem uma frase também aí, está repetida lá no início. Tá? Gente, essa turma que está chegando aí são alunos da Escola Estadual Castelo Branco de São Miguel do Iguaçu. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para essa turma. São 40 alunos da escola, estou falando aqui. São Miguel do Iguaçu. Olha, a casa é de vocês, viu? Pergunta tudo, mexa com tudo, critique tudo que vocês verem. É assim que a gente faz uma visita boa aqui. Ok? Mas, voltando à pseudo-objetividade, nós precisamos de ver o seguinte: a abstratoteca, a imagísticoteca, a imagéticoteca, a pseudoteca, a bizarroteca, a absurdoteca e a folcloroteca. Estou falando para você, Janete. É a continuação do processo do mito. Então, olha, a abstratoteca pode ser uma coisa positiva, que o problema, por exemplo, da criatividade, uma invenção, uma descoberta, uma pesquisa, tudo precisa de abstração. A imagísticoteca, a imaginação também é muito importante para você fazer a elaboração de uma pesquisa, abordagem de alguma coisa. A imagéticoteca, a imagem em si, a observação dos detalhes de uma imagem, como é que tem, etc. Agora, a pseudoteca, tudo aquilo que seja, começa pelo pseudônimo, aquilo que é falso, que é fajuto, é aquilo que eu falo, por exemplo, nas questões de arte que eu estava dizendo aí, eu não aguento mais essas coisas de fajutagem. Tudo que é fajuto, tá entendendo? Eu já não tenho. Eu gosto da coisa mais clara. Por exemplo, filme, eu sempre gostei de filme histórico, às vezes certas biografias, o processo, por exemplo, de um documentário, alguma coisa que tenha drama, mas baseado em fatos reais. Isso tudo, para mim, eu dou mais valor. Isso para fugir da pseudoteca. Bizarroteca, o povo gosta muito de coisa abstrusa, diferente, isso aí. Mas isso tudo é bobagem. Absurdoteca, é muita coisa absurda que tem que a gente também despreza. Na minha idade, por exemplo, uma pessoa que começar a cultuar qualquer coisa absurda é porque já está com Alzheimer. Né? Agora, folcloroteca, é muito bom, mas é um processo folclore, ainda é um problema da música country, essas coisas todas, ainda superficial dentro da cultura, entendendo? A gente já quer uma coisa mais positiva, mais profunda, mais ampla. Isso tudo está dentro do processo da mitologia, também. São derivados nesses processos de teca aqui, essas coleções que são secundárias. Agora você veja, eu falei aqui de 7, não tem nenhuma que seja igual a outra, todas elas são diferentes. A imagísticoteca da imaginação, a imagéticoteca da imagem em si, a ilustração, a foto, a figura, isso aí é uma condição diferente. Por aí a gente começa a entender o que é o pseudo, o que é o fajuto, o que é a tapiação, o que não corresponde à realidade. Aqui outra pergunta. Como saber quais foram os erros do passado? Tenho como descobrir esses erros e tentar saudá-los agora? Olha, o melhor para ter isso aí é a pessoa ter uma retrocognição da situação. Se ela não pode, ela começa a ver as tendências ainda errôneas que a pessoa tem. Não, eu tenho uma tendência para fazer isso, não é muito bom. Por exemplo, tenho uma tendência enorme para julgar. Jogo. Isso mostra que a pessoa deve ter erro do passado violento. É o carteado. Como é que fica isso aí? Comprei o conscienciograma, mas confesso que estou achando muito difícil responder as perguntas. Através dele posso descobrir a minha proex, e através dela os meus erros.
Pode me dar uma orientação? Agora é você que deve falar, né? Responde aí, dá todas as dicas aí da Apex. É conscienciograma. A Flávia também está aí. Não, mas eu acho que você também, você pode atender cada processo. Fala você primeiro, depois a Flávia. Arranja um microfone. O que a gente pode falar em relação ao processo do conscienciograma, no caso da Apex, vai ajudar muito a pessoa a se conhecer mais, é o autoconhecimento, para poder ver para onde ela deve se encaminhar, o que ela pretende para a vida dela. Então, em síntese, o processo dos trafores, que são as suas qualidades, virtudes da personalidade, e os seus trafares, que seriam os seus defeitos, as suas dificuldades em relação à sua própria personalidade. Então, na Apex, a gente trabalha nesse sentido para ajudar a pessoa, a partir daí, fazer um encaminhamento para a vida dela. O que ela pretende para a vida dela? Tá? Agora, sobre o conscienciograma. E na Consciência a gente trabalha com o aprofundamento do autoconhecimento mesmo, né? A pessoa vai se organizar intraconsciencialmente, qualificar a própria história de vida, a própria personalidade, vai se conhecer mais profundamente, buscando então mudar e seguir a cosmoética contida dentro do conscienciograma. A gente vê que essa dificuldade ela é inicial, porque a gente tem uma tendência a fugir do autoconhecimento. Mas depois que a gente começa a fazer os cursos na Consciência e começar a estudar calmamente o conscienciograma, a gente percebe que fica tudo mais claro e a gente consegue aprofundar mais. A Consciência hoje tem vários cursos, tá? Cursos de entrada, tem o fundamento, se a Luimara quiser falar alguma coisa, e a gente está aí para poder ajudar. Nós tivemos uma palestra agora há pouco tempo, que um monte de gente estava com dificuldade com o conscienciograma, e assim, o pessoal começou a entender melhor, começou a aprofundar mais, então dá para fazer. Eu mudei para cá por causa da turma, que eu não posso deixar essa turma que acabou de chegar sem ver o que eles estão lá, né? De ver a carinha de cada um, etc. Tal. Daqui a gente vê com calma. É melhor, né? Tem que dar uma... Que negócio é esse? Falando aqui do nosso amigo, isso é tecnologia, chefe. Agora aqui outra pergunta. Você poderia aprofundar sobre ser perdedor? Fiquei impressionada, pois percebi que tem dificuldade de morder a língua, contar até 1000. Ainda quero ter razão e assistência e esclarecimento fica sem lugar. Quer dizer, a situação está precária, né, no assunto aqui. Precaríssima no caso aqui. É uma senhora que está falando isso. Agora, ó, começa. São muitas coisas que você ainda não quer. Começa pelo menos com uma delas. Conta até 100, em vez de 1000. Vamos ver o que é que dá, antes de falar. Às vezes, né, já começa a melhorar, né, por aí. Minha sogra abusa da alimentação proibida pelos médicos. Meu pai deixa meu irmão andar de moto. E uma amiga que ajuda os outros anda de moto. Ambos acreditam que ninguém morre de véspera. Já dei exemplo do contrário. Valeria a pena eu falar que são suicidas inconscientes dentro da abordagem impactoterápica? Vale a pena sim, mas seria bom você pegar uma série de livros de pessoas que morreram dirigindo motocicleta. Tem um monte aí das motocas. Tem até uma que é motoqueiro, não sei o que é, do além, o povo que morreu, um monte de gente. Tem até mensagem psicografada sobre isso, não tem? Seria bom eu mostrar como é que é. Outra coisa. Olha na internet como é o peso de uma motoca quando ela está em alta velocidade. No normal dela, tem motoca que pesa 270 quilos. Quando ela está em alta velocidade, ela pesa 2 quilos. A velocidade dela, que ela está no ar quase, porque ela está quase voando. Agora, se tem uma pedrinha desse tamanho, não sei mais do que isso, bateu ali, aquilo espirra. Não há cabeça com um capacete que aguenta um deslocamento desse em alta velocidade. Por isso que muita gente morre. Vai bater em alguma coisa. Ou bate em poste, ou bate no outro carro, ou bate no chão, ou bate uma pedra, bate no cimento, asfalto. Eu quero dizer para você que lá no Japão, uma das coisas que eu fui estudar, além do meu curso lá na Sakurai Clinic, é que eu queria ver o processo de moto. Na ocasião, então, eu estudei a Yamaha. Sabe, aquele processo todo, como é que era? Foi lá que eu vi esse negócio dos 270 quilos e 2 quilos quando ela está em alta velocidade. Então, veja, é uma pluma. 2 quilos, gente.
Presta atenção, você em cima de 2 quilos, você está voando. Aquilo é a pluma. A pessoa pensa que está em cima de uma máquina pesada, né, 270 quilos, tem várias vezes o peso de uma pessoa. Na hora que ela está em alta velocidade, acabou o peso. Ela está uma pluma, o vento leva, é um perigo isso aí. O Valdo. Então, como é que fica? E quando não morre, eles ficam deficientes, né? Eu estudei na ABB, quando eu estava fazendo a faculdade, e o número de motoboy que chega lá sem perna, tudo por causa de acidente de moto, que não é divulgado, é imenso. A maioria tem tudo 17, 18 anos, esses que fazem entrega de moto, sabe? Agora, tudo acidentado, sem perna, sem braço. As indústrias e o comércio de moto, às vezes, eles dão um jeito de sonegar informação sobre esse assunto. Eles não passam essa informação. Pois é, eu fui estudar um negócio do Japão. Fui ver com a opção de gente como é que era, para eles me informar como é que era o peso, já tinham feito experiência. Eles tinham, mas nada daquilo estava sendo publicado. Eu fui perguntar o negócio para saber como é que era, lá mesmo. Agora, o problema todo é esse. Estuda bem a motoca para você combater a motoca. A pior coisa que tem dos motoqueiros é quando o pai tem uma motoca e o filho tem uma motoca. E o pai não tem carro e o filho não tem. Isso aí é que cria mais problema, porque o pai é que está dando exemplo para o filho. Isso aí. Agora, a hora que morre um, aí todo mundo se arrepende, começa a chorar, aquela história toda. Tal. Uma coisa eu não consigo entender. Por que o sistema espiritual permite o assédio às consciências pela consciência, uma vez que a maior parte das pessoas não tem consciência desse processo? Não seria um erro ou falha do próprio sistema de se permitir tal interferência, até porque a maior parte das consciências nem sequer consegue comunicar diretamente com as consciências? Não. Os afins se atraem, não interessa qual dimensão, são as consciências que puxam isso. Qual a lógica embutida por trás de tudo isso? Qual o sentido, uma vez que na maior parte não há comunicação lúcida e racional entre as consciências? É a pessoa aumentar a lucidez, aumentar a consciência, ela saber o que é o prioritário, o que é o processo, por exemplo, da evolução, ela melhorar dentro dessa condição. Tenho certa facilidade em escrever e passar as ideias para o papel. Entretanto, tenho dificuldade em começar a escrever. Depois que começo, flui e sinto prazer, principalmente depois de finalizado o trabalho. Sinto ansiedade, dispersão, pouca paciência para reler o texto e ir melhorando. É dificuldade de concentração, preguiça mental? Que o senhor poderia falar? O senhor tem uma técnica para aumentar a produtividade intelectual, nesse caso, a escrita? Nós temos uma série de verbetes sobre o processo de escrever, né? Seria bom a pessoa ver. Seria bom você ver tudo que diz respeito à mental somatologia dentro da enciclopédia. Mental somatologia. Tem uma série de técnicas para a pessoa melhorar o processo da escrita. Agora, no seu caso, aquilo que eu falo aqui, ó, eu falo uma espécie assim de brincadeira, mas uma verdade terrível. É a nossa técnica da impactoterapia. É soco na cara e fratura exposta. O que falta em você é isso aqui, ó. Isso chama-se vergonha na cara. Quer dizer, vergonha na cara por quê? Pondera comigo. Se você é bom para escrever, a coisa mais difícil que tem é saber escrever. Se você é bom para escrever, não te falta nada. Se você não se dedica a escrever, falta vergonha na cara. Falta o quê? Organização, disciplina, foco. Você não tem foco. Está faltando é isso. E outra coisa, não há persistência, constância, perseverança. O problema todo é vergonha na cara. Então, veja, você é o seguinte, uma coisa que é uma das técnicas que nós usamos é o seguinte, a primeira coisa que você deve fazer, existe uma das técnicas que nós demos aí, a gente até debateu aqui, que chama reflexão de 5 horas. Vamos ver se você faz uma reflexão de 5 horas. Olha como é que é a técnica. E se dedique a isso. Você vai tomar vergonha na cara. Depois dessa técnica de 5 horas, não tem jeito. Agora, lá, você vai perguntar para mim, o que é que eu vou refletir? Sobre o quê? Justamente sobre isso, vergonha na cara. Começa a pensar, aquele careca lá no tertuliário falou que eu não tenho vergonha na cara. Então começa a pensar nisso. Durante 5 horas, eu não tenho vergonha na cara? Eu tenho. Não, eu estou errado, eu tenho. Então como é que é isso? Por que é que ele falou? Então aí você vai ver que o processo falta organização, disciplina
e determinação da sua parte. A sua vontade está muito frágil. Você está muito fraquinho nessa história. Agora, dependendo da sua... Preciso ver a sua idade. Quanto mais idade você tem, pior vai ficar. Aqui já não está sabendo a sua idade. Quando ficar sabendo, então pense. Olha a sua idade e a falta de vergonha na cara para ter uma intenção boa, determinada. Pense nisso. Isso aí vai te ajudar. Uma outra coisa. Faça 5 horas sem anotar nada, só pensando. Depois que acabar, você vai para o laptop e escreve tudo que você chegou à conclusão. Depois de 5 horas. Isso é a ideia. A Kátia... Que tem? Não, fala. A professora Kátia Aracá, que escreveu um artigo sobre essas dificuldades na revista Scriptor, da Unescom. Então, acho que vale a pena a pessoa ler, porque tem tudo lá, ansiedade, Fala aí qual é a revista, onde é que ela acha. É a revista número 1, ele pode encontrar à venda aqui na Epígrafe. Pode baixar pela internet no site da Unescom, a revista Scriptor. Tem um PDF, o arquivo, a pessoa pode ler e baixar gratuitamente. O site é www.unescom.org. Ô Cris, você quer falar alguma coisa sobre o assunto? www.unescom.org. Ah, é a Kátia? Kátia, o artigo é da Kátia Aracá. Fala alguma coisa sobre isso. É o seu artigo, né? Vamos ver aí como é que é. Alguém aí, não sei quem. Eu vi Aracá aqui, entendeu? Não. O site da Unescom... O site da Unescom é www.unescom, com N no final.org. Lá vai ter a revista Scriptor, em latim, então é com S. E você pode dar o download. O artigo que eu fiz nessa revista é sobre autodesassédio autoral. Então, são mais de 30 dificuldades que as pessoas encontram quando elas vão escrever. E você realmente é um desses casos, e lá você vai conseguir se classificar e obter mais informações sobre como melhorar dessa condição. Mas o que o professor Valdo falou é bastante sério, né? Porque muita gente tem a dificuldade de escrever, de organizar as ideias. Então, a pessoa que não tem isso, ela não escreve, realmente é uma lástima, né? Porque tanta gente querendo escrever e não tem essa capacidade. E a pessoa que tem a capacidade não se disponibiliza, não prioriza, não leva a sério o talento que tem. Não, o pior, ele fala aqui, ó. Depois que começa, flui, sinto prazer, principalmente depois de finalizar o trabalho. É uma reação totalmente infantil. Só um atendozinho aqui. Se essa pessoa se organizar e quiser escrever, o próximo ano vai ter o curso de formação de autores. Sim. Estou olhando para as duas para ver se ela ela pode fazer um curso aqui, liquidar com o assunto. Ele pode fazer um curso. Muito bom isso aí. Tá certo. Pode falar, João. Aqui na página 6, em efeitologia, você podia falar mais sobre o efeito travão, o segundo efeito? O efeito travão dos auto-enganos à autoevolução. O processo todo é o seguinte: uma pessoa, ela começa a entrar no acostamento, fazer um desvio, então ela começa com a enganologia, é aquilo que eu chamo da auto-enganologia. Ela se engana a si mesma. Por quê? Ela tem autoassédio, ela não tem autocrítica e ela tem autocorrupção. Com isso, então, ela se engana. Com esse engano, então, esse é o maior travão que existe. Ela não tem evolução, ela começa a ficar no mesmo lugar. Ela fica repetindo o que já faz. Na hora que começa a repetir demais, ela regride. Os outros que estão com ela, do seu grupo evolutivo, aquela situação toda, todo mundo caminha. E ela vai ficando para trás, cada vez mais. Há uma regressão dentro do problema. Por isso nós chamamos, é o efeito travão. Esse é o efeito. Os auto-enganos, eles não deixam a pessoa progredir. Entende? Esse aqui é o caminho. Efeito travão. Trava tudo. Para. Não tem jeito. Agora aqui.
Na página 6, Interaciologia, você poderia aprofundar a interação palco intrafísico, bastidores extrafísicos. O caso é o seguinte, o palco intrafísico é a vida humana. Aqui, então, é onde a gente vê as coisas todas de acordo com o nosso corpo. Você está enxergando tudo, vê tudo que se passa, desenvolve o seu trabalho, suas manifestações conscienciais, tudo que você tem aqui dentro. Mas tudo que nós fazemos tem testemunhas extrafísicas. Em outra dimensão, eles estão vendo o que a gente faz. E tudo que a gente faz, na hora que você tem um escopo, vamos dizer assim, uma meta, qualquer coisa que seja um objetivo, aquilo faz uma integração com outras consciências. Você faz uma evocação. Essa evocação, então, mexe nos bastidores extrafísicos. É aquilo que tem. Então, tem um palco humano e os bastidores extrafísicos. Gente, muito obrigado pela visita de vocês, tá? Tudo de bom, hein? Vamos estudar, hein? Vocês caíram aqui, ó, uma pergunta que o povo está falando, estudar, escrever, etc. Vamos nessa. Tá certo? Agora aqui, ó, os estudos de caso da faculdade de psicologia, tanto de livro como dos próprios atendimentos, seriam bagulhos energéticos? Não. Tem muita coisa positiva no estudo, depende do que é. Deve a pessoa aproveitar. Todo estudo é bom, ainda mais vindo de faculdade. É bom levar isso a sério. Às vezes não é o ideal, mas ele sempre ajuda. Sim. Naquela pergunta que o senhor respondeu sobre o travão, o senhor comentou que o problema é os autos enganos. Nos seus atendimentos que o senhor faz, o senhor tem observado algum tipo de auto-engano mais comum que as pessoas estão vendo? Não, eu tinha auto-engano quando eu comecei a funcionar como acadêmico no ambulatório. Ainda não tinha uma visão de conjunto dos fatos. Então era a época que eu mais anotava as coisas. Tudo que acontecia eu anotava. Agora depois eu não tinha uma compreensão certa daquilo, uma conclusão óbvia. Eu chegava para os professores, reuni e pedia: o que é isso aqui que aconteceu comigo? Como é que eu faria? Na minha situação, o que o senhor faria? Esse é que era os auto-enganos que eu tinha dentro da situação por inexperiência. Aí eu comecei a ficar cada vez mais vivório. Foi aí que eu comecei a usar tudo quanto era tipo de terapia. Eu tive, inclusive, um colega nosso de medicina, que era de mais idade, que ele falava para mim: Valdo, o doente chegou, você não é obrigado a usar alopatia para atender o doente. Você é obrigado, pela sua consciência, se você quiser, a usar todo tipo de terapia para ajudar a pessoa. Não interessa. Então foi assim que eu comecei a fazer o meu negócio. A hora que eu instalei meu consultório, clínica gratuita, Prodene, aquilo... Eu era uma espécie assim de triador, sabe? Fazia a triagem, sabe? Fazia a seleção do povo para ver como é que era. Mandava para outro lugar, indicava para isso, de vez em quando indicava até para certos colegas, especialistas, uma coisa ou outra. Tudo era desse jeito, para atender aquele monte de gente. Agora, sempre tinha uma turma que era eu que resolvia, né? Processo, por exemplo, que você não podia falar em médico a pessoa mais, porque ela já tinha percorrido até fora do Brasil. Você sabe que às vezes eu recebia gente dos Estados Unidos, da Argentina, da Venezuela, meu consultório. Era um monte de coisa, tinha tudo isso. Lá em Uberaba já era assim, agora no Rio foi muito pior, devido ao processo da técnica. Agora outra coisa, você sabe que eu descobri que a kiwi realmente ajuda no processo de ceratose. Agora eu estava desconfiado. Quem sabe que na emoção do Sakurai devia ter kiwi. Essa é que é a minha observação, porque há quantos anos eu estou procurando. Ele me falou claramente: Valdo, isso aí é um processo da natureza. Eu estou usando produtos orgânicos da natureza. Agora veja, a emoção dele parecia com a emoção de Scott. Vocês lembram da emoção de Scott? Lembra como é que era branco? Aquele negócio branquinho? A emoção dele parecia a emoção de Scott. Só que a emoção de Scott tinha gosto, tinha cheiro. Ele não tinha nada. E outra coisa, tinha os galões brancos que tinha emoção. Você podia carregar no avião, aquela coisa toda, punha na mala, aquele negócio todo. Está entendendo? Agora,
tudo era na base de autoclave. Você não podia usar nada sem passar na autoclave. Você está entendendo? Tudo quanto é aparelho, os troços todos, e aquilo também, você colocava na autoclave. Tudo tinha orientação para você fazer detalhe por detalhe. Até a emulsão você Agora, colocava, não? Hein? A emulsão, não? Às vezes tinha lá os negócios, como é que você fazia? Isso aí. Autoclave é um negócio para fazer a esterilização mais forte possível que tem. É como se você jogasse um negócio dentro de um fogão enorme. Entende? Para melhorar. Autoclave, parte é isso. Né? Agora, eu tinha autoclave dentro do consultório, tudo orientado pelas coisas dele. Eu fazia aquilo. Nunca tive uma reclamação de nada que eu fiz. Eu acho que eu trabalhava dele. Ele achava que eu era bom. O Sakurai gostava de mim. É tanto que ele me mandou ver os outros caras todos, como é que era. E ele virou para mim e falou assim, você vai lá e vê o que eles estão fazendo. Mas não é só para você aprender não, Valdo. Você vai lá ver, depois você vem me falar. Espião, né? Sakurai era inteligente. Cientista, um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida foi esse Sakurai. Agora veja, ele não falou nada, mas só falou esse negócio da natureza e um problema orgânico. Agora veja, eu começo a fazer muita experiência, né? Agora eu já não tenho mais tempo muito para isso. Mas, vendo as minhas coisas, eu vi um negócio aqui, eu disse, não, eu tenho que mudar isso aí. Eu mordi na língua, criou um calombinho, e como eu já tive câncer aqui, eu falei, eu preciso ter cuidado, estou cheio de dermatose. As dermatoses que eu tenho são o processo de inseto. Quer dizer, é processo apenas de casca. Sabe como é que é? Mas isso vira câncer, sabe? O meu aqui, ó, que tem o câncer, antes era só uma coisinha à toa, não tinha nada. De uma hora para outra que cresceu. Agora então eu comecei a pensar, não, e amanhã se der um negócio na minha boca? Aí peguei o nosso amigo aí, falei com ele falou assim, não, passa um Silon, que às vezes anda, mas isso aí sempre absorve com o tempo. Mas já fazia meses e o negócio estava do mesmo tamanho. Não absorvia nada, na bochecha. Então, como é que é isso? Aí, de uma hora para outra, eu vi que o negócio estava mudando. 3 dias depois, aquilo desapareceu. Eu falei assim, não, o que houve nesses 3 dias? O que eu fiz? Aí fui olhar, não, a única novidade que tem, remédio não tem nada. Comida é só o kiwi. Eu comecei a comer kiwi. Então o kiwi deve ser para isso. Aí eu cheguei para o Roberto, pedi para ele ver. O Roberto foi examinar, até as palavras que eu falei, está lá em inglês, tudo. Eu nunca tinha examinado isso. Quer dizer, se o negócio é bom para combater a queratose, ou a ceratose, como o povo hoje gosta de falar, então, o caso do Sakurai era colocar a injeção na derme, está na cara. E devia de ter, então, algum produto que ele pegava, tirava da kiwi, e sei lá o que tinha mais, para segurar a emulsão. Mas eu estou muito desconfiado que seja isso. Não sei também se foi ele que me deu alguma inspiração aí na hora para eu comer kiwi para fazer um negócio. Né? É possível. Agora, o que se passa? Eu já notei em outros lugares que a minha ceratose diminuiu mesmo, uma hora para outra, nos mesmos dias. Então agora eu estou tomando uma temporada para ver, porque eu tenho muita no corpo. Você sabe, eu sou ruivo, né? Então o ruivo tem tendência para isso. Outra coisa, a ceratose que dá nos braços da gente, ela descasca só, uma coisinha muito simples que dá, que eu não estou tomando sol. Se eu tomar sol, aparece um monte, na mesma hora. Fica tudo branco a pele. Entende? Agora, por exemplo, se em 3 dias diminuiu aqui o calombo que estava na minha bochecha, bolas. Pode ser que isso fosse a essência da emulsão do Sakurai. Professor Valdo. Outra coisa, ó, cadê a ruga que eu tinha aqui, aqueles negócios todos? Faz só 44 anos que nós aplicamos. Aqui ele aplicou, aqui fui eu que apliquei. Está querendo arranjar alguma coisa, mas é muito pouco. Ó, a ruga da tensão. Eu tiro agora, está no meio da testa aqui. Professor Valdo. Então, veja, não é só o problema da ceratose. Deve ser alguma coisa. Você está entendendo? Então, aqui, o kiwi é muito sério. Professor Valdo, B aqui em cima, por gentileza. Em detalhismo, interaciologia.
A primeira interação, você poderia falar mais? A interação, palco intrafísico, bastidores extrafísicos. É essa que eu respondi agora. Você estava aí agora, não? Ah, não estava. O caso é o seguinte, o palco intrafísico é a vida humana nossa aqui. Certo. Tudo que a gente faz tem testemunhas extrafísicas que estão de olho. Isso é o palco extrafísico que está de olho na gente. Isso aí faz evocação e tem contato com essas outras pessoas. Então, nós sempre temos uma plateia extrafísica. Mesmo que a gente não esteja vendo, a plateia existe. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. E a partir das interações e ações dessa Consim, ela pode atrair um outro palco que estava camufladamente aqui? Pode. Tudo isso. A gente tem que lembrar o seguinte, você nunca está sozinha. Certo. Pensa nisso, que isso é importante. É a base de tudo. Nunca está sozinha. Tem sempre gente de olho naquilo que você está fazendo. E às vezes seguindo atentamente. Aqui no nosso caso, então, dos lugares que eu já tive na minha vida, um dos lugares que eu vi que tem a maior, vamos dizer, plateia seletiva da minha vida, é aquele territorial. Eu tive um dia, faz mais ou menos algum tempo já, foi logo que nós, mais ou menos em janeiro, depois que a gente fez aqui, que isso aqui foi mais ou menos de novembro. Em janeiro eu comecei a pensar nisso. Então, arrolei todos os lugares que eu achava que tinha uma plateia boa. Aqui é superior. As coisas que nós temos, a plateia extrafísica aqui é a melhor que tem. Todos eles. Aí você divide o curso intermissivo. Nós nunca tivemos um lugar específico para falar em curso intermissivo do jeito que eu falo aqui. Você entende? Por isso que o transmentor viu, não, agora é bom você tocar nesse assunto, chama o povo. Ele tinha razão. Parece que deu certo, né? Pelas perguntas que tem depois disso. Nós estamos terminando o mês de junho. É abril, maio e junho. São 3 meses até agora, mais ou menos. Parece que deu resultado. Você acha que faz, né? Todo mundo está achando isso também. Os que mais a televisão. Mais a televisão. Televisão. Isso não há dúvida. Pelas perguntas que tem aqui. Eu quero lembrar para vocês que todas as perguntas que tem aqui eu tenho guardado. Você sabe que eu faço. Eu guardo isso tudo. Pois é, agora, nós estamos completando quase 3 meses agora, porque foi logo depois de abril, no início, não foi? Pois é. Agora está caminhando para 3 meses. Agora os resultados são grandões, não são pouco, não. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 62 assinaturas de presença, 18 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 26 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 3 recados. Milena, cursos Apex, Alcira, com 5 baia, Rosa, curso Omega, Fenomenologia e Desperticidade. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los para o curso que a Apex fará agora no mês de julho, o Introdução à Programação Existencial. Esse curso ocorrerá nos dias 17 e 18 de julho e tem como objetivo apresentar os conceitos da programação existencial, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal, favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a Conscienciologia e motivar para a realização do propósito de vida. Esse curso não tem pré-requisito, então para aquelas pessoas que nunca fizeram curso de Conscienciologia e gostariam de fazer um curso introdutório rápido, essa é uma oportunidade. E também para aquelas pessoas que já fizeram curso, mas gostariam de conhecer mais os conceitos da Proexologia, essa é uma oportunidade. Para maiores informações, aqui na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Nosso convite hoje são para todas aquelas pessoas que têm o interesse e a vontade de participar de um Consim Cobaia voluntária do Conscienciograma. Este curso será realizado na sexta-feira, no sábado e no domingo próximo. Começa sexta-feira às 19 horas e termina domingo ao meio-dia. A Janete Muscoff vai dar um depoimento sobre a experiência de passar por Consim Cobaia.
Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir para vocês 2 minutinhos só para eu enumerar aqui, pelo menos, de todos os benefícios que eu recebi e identifiquei em passar pela experiência da Consim-Cobaia, enumerei 7, mas é rapidamente que eu vou passar isso. A Alzira solicitou agora na entrada aqui no começo da tertúlia, e eu enumerei eles aqui. Bom, eu participei apenas 5 vezes do experimento por Consim-Cobaia, que eu acho muito pouco, 5 vezes. O número 1 aqui, o primeiro benefício. Participação de um padrão energético positivo, para a gente se expor mesmo, sem dificuldades, que nós nos sentimos muito à vontade quando estamos imersos no padrão energético do curso ou da dinâmica, né, participando como Consim-Cobaia. O reconhecimento dos trafares, mas também dos trafores. Isso nos dá, assim, uma autoconfiança maior e uma tranquilidade maior. Um terceiro benefício, a impossibilidade, ou pelo menos a dificuldade, podemos dizer assim, de fazer a hétero ou a autotapiação. Por que isso? Porque nós estamos expostos num campo energético e com um grupo, né, uma equipex, ou a equipe extrafísica, que nós não temos assim coragem de nos tapear ou de tapear, pelo menos naquele momento ali. Um quarto benefício é a perda parcial, eu diria assim, do medo de se expor, de falar em público. Então isso também ajuda. Um quinto benefício que eu enumerei é o alívio holossomático após a passagem pelo experimento. É uma leveza, nós saímos de lá assim mais leves, mais tranquilos. Sexto benefício, a sensibilidade maior para aprofundar o nosso autoconhecimento, fazer a autopesquisa a partir da participação. E um sétimo benefício que eu identifiquei quando estava pensando sobre alguns dos benefícios é a automotivação. Me deu até vontade de participar de novo, de voltar lá para a dinâmica, porque eu comecei a lembrar de todos esses benefícios, né, de participar da condição de Consim-Cobaia. Obrigada. Obrigada, Janete. Maiores informações podem ser obtidas pela recepção do CAEC ou então os voluntários da Consul mesmo. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui divulgando o curso Mega Fenomenologia e Dispersidade. É um curso com o professor Valdo Vieira, que vai ocorrer daqui a 2 semanas. Vai ser no dia 16 de julho, agora próximo. Como ele colocou no meio da tertúlia, ele vai discutir 2 verbetes. O que a gente sabe é que tem alguns itens importantes para serem discutidos. Nós selecionamos aqui 3 verbetes para aqueles que querem já antecipar uma leitura. Eles podem fazer através do verbete megafenomenologia, que é um verbete. O outro verbete é megafenomenologia na desperticidade. E um outro que é prioridade parapsíquica. Para as pessoas que não moram em Foz, eles têm 15 dias ainda para pesquisar lá uma passagem econômica, né? Então não deixe para a última hora. Venham participar do Mega Fenomenologia, tá bom? Em seguida desse curso vai ter a 3ª jornada da Parapercepciologia e o primeiro fórum de pesquisa das dinâmicas parapsíquicas. Então a pessoa pode chegar para fazer o curso o dia inteiro, lá do dia 16, com o professor Valdo, e depois continuar aí na imersão com relação às pesquisas da Parapercepciologia nessa 3ª jornada. Tá bom? Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Omnidepuração, especialidade autorreflexologia. Obrigada e boa tarde a todos.